1 Pedro, capítulo 3, verso 8. 1 Pedro 3 e 8, diz assim: sofrendo por fazer o bem, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, ame-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receber bênçãos por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir razão da esperança que há em vocês. Contudo, faça isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todos, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nele apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água, isto é, representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A eles estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Amém, irmãos? Louvamos o Senhor por tudo quanto o Senhor já tem falado conosco nessa noite. Estamos diante dessa carta de Pedro, uma palavra maravilhosa que nós podemos observar aqui. Pedro dizendo: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem. Ainda diz fraternalmente. Eu sempre digo aos irmãos, procuramos amar todos os nossos irmãos, procuramos dedicar aos olhos do Todo-Poderoso, sempre procuramos unir, porque nós vamos estar em glória junto. Para isso temos que unir na terra, para chegarmos em glória junto. E aqui Pedro diz: ame-se fraternalmente, sejam misericordiosos, humildes. O quanto é importante o cristão ter humildade em suas vidas. Aqui Pedro encoraja todos os cristãos a desenvolver a virtude adequada nos relacionamentos com o próximo, quando ele diz: tenham todos o mesmo modo de pensar. Romanos 12, verso 16, diz assim: tenham uma mesma atitude um para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não seja sábio aos seus próprios olhos. O quanto é importante cada um de nós reconhecermos que dependemos do Senhor em tudo, não queremos ser sábio aos nossos próprios olhos. Ainda diz: seja compassivo. Romanos 12, 15 diz: alegre-se com os que se alegram, chora com os que choram. Nós sentimos os momentos difíceis de um irmão do outro, sempre estar ali preocupado em querer ver o bem de todos. Se o irmão recebe uma bênção, todos nós nos alegramos. Se ele passa por uma dificuldade, nós estamos ali sentindo a dificuldade do nosso irmão. Então, o lado que o cristão precisa reconhecer dia após dia, a necessidade de estar com o Senhor em tudo. Quando a palavra diz: chora com os que choram. 1 Coríntios 12, 26 diz assim: quando um membro sofre, 1 Coríntios 12, 26, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos
os outros se alegram com ele. Aqui nós vemos, se um membro sofre, todos sofrem. Se ele é honrado, todos são honrados. Isso é importantíssimo na vida do povo do Senhor. Ame-se fraternalmente. 1 Tessalonicenses 4:9 diz: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhe, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. O próprio Senhor Deus criou a raça humana, ensinou a raça humana o dever de todos nós, principalmente os que conhecem o Senhor Jesus, é amar um ao outro. O amor é o vínculo da perfeição. Se nós não entrarmos por essa porta, podemos ter certeza que nós não vamos reinar com o Senhor Jesus. Por isso temos que mudar de vida. Fomos chamados para ser transformados, fomos chamados para ser mudados. Então, para isso nós temos que reconhecer pelo Espírito do Senhor a necessidade de adequarmos à vontade do Senhor, o Todo-Poderoso, os seus mandamentos, as suas ordenanças. Temos que procurar lutar contra a nossa própria natureza, nosso próprio eu, e dizer: eu estou errado, eu não posso agir dessa maneira. Todo cristão precisamos lutar para convertermos, para mudarmos de vida, até que o Senhor venha nos buscar. Amém? Para isso, dia após dia, nós precisamos estar aprendendo a palavra, tomando posse da palavra. Aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Que nós tomamos posse dia após dia da presença do Todo-Poderoso. Diz assim, nós olhamos, 1 Coríntios 12:26 diz: quando um membro sofre, todos os outros sofrem. Ame-se fraternalmente. 1 Tessalonicenses 4:9. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhe, pois vocês já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Hebreus 13, verso 1 diz: seja constante o amor fraternal. Quando nós olhamos para Hebreus 13:1, olhamos aqui: seja constante. Nós temos que viver uma vida dia após dia, lutando pelo amor entre os irmãos. Por isso nós temos que aprender dia após dia, suportar um ao outro, reconhecermos que temos as nossas imperfeições, mas não podemos dar uma de vítima e acharmos que estamos tudo certo. Por isso nós temos que ter um amadurecimento espiritual. Não podemos colocar, que muitos se colocam como vítima. Ele acha que ele é vítima de tudo, e diante aos olhos do Senhor não tem isso. O Senhor quer que nós tenhamos humildade, reconhecemos os nossos erros, reconhecemos a nossa imperfeição, e lutamos para estar com Ele em tudo, lutamos para amar os nossos irmãos. Amém? Que nós lutamos dia após dia, para a glória do Todo-Poderoso. Sejam misericordiosos. Colossenses 3:12 diz assim a palavra, quando nós olhamos para Colossenses 3:12: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Quem que nos escolheu? O próprio Senhor. Ainda diz: como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. É o que precisa estar na vida dos filhos do Senhor. Humildes. Aqui se fala em Filipenses 2:6, diz: vede, sendo Deus, não considerou o que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. O próprio Senhor Jesus, sendo Deus na terra, Ele se humilhou, sendo Ele o Deus Filho Todo-Poderoso, sendo Ele o Criador de todas as coisas, o Deus Filho, o Criador de tudo, como diz Evangelho segundo São João, capítulo 1. Então diz bem claro, que sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Quem? O próprio Senhor esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, deixou toda a sua glória, para se tornando semelhante aos homens. Verso 8 diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Quem passou por tudo isso? O nosso Rei, Senhor Jesus. Foi obediente ao Pai até a morte, e uma morte de cruz, uma morte considerada maldita, uma morte terrível, como um malfeitor. Ele passou por tudo, mas ele veio para realizar a vontade de nosso Pai, querer dar a sua vida para resgatar toda a raça humana. A salvação, esse privilégio é para todos que creem no Senhor Jesus, amém? A salvação é para todos que creem, todos que tomam posse do Senhor Jesus em tudo. Se nós olhamos Romanos capítulo 12, verso 18, diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos. É o que nós temos, meus irmãos, lutar dia após dia para viver. O verso 2 diz: não retribua mal com mal, nem insulto com insulto. Verso 1 Pedro da leitura oficial, capítulo 3, verso 9: não retribua o mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receber bênçãos por herança. Nós somos chamados para receber bênçãos por herança. Então não retribua mal com mal. Se nós olhamos, faça todo o possível para viver em paz com todos, que nós lutamos. Se depender de nós, se depender de você, faça tudo para viver em paz. Se depender de nós, vamos fazer tudo para viver em paz. A palavra diz: faça todo o possível para viver em paz com todos. Se depender de nós, vamos lutar para viver em paz. Agora, para isso, meus irmãos, nós temos que ter o amor do Senhor Jesus, onde? Em nosso viver. Lutar para amar os nossos irmãos, lutar para amar o pecador que depende muitas vezes de um apoio, está aí fora sem direção. Você, com amor, carinho, aconselha ele a tomar um passo, uma decisão de reconhecer o Senhor Jesus para a felicidade dele, para a salvação dele. A salvação está exclusivamente no Senhor Jesus Todo-Poderoso. Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Encoraje os cristãos a retribuir o mal com uma bênção, como por exemplo, orar por seus ofensores, orar por aqueles que nos ofendem, os ofensores. No reino de Deus, a vingança é um comportamento inaceitável, assim como o insulto a uma pessoa, mesmo que seja de forma indireta. Mesmo que você insulte uma pessoa de forma indireta, diante aos olhos do Senhor, isso é inaceitável. Tenha sentimento, aleluia, mais nobre, não procurando vingar-se daqueles que o magoam. Não procura vingar. Reconheça que o Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para nós aprender a suportar muitas vezes dificuldade nessa vida. Muitas vezes somos até caluniados. Se uma pessoa está nos caluniando, se uma pessoa nos deseja o mal, se uma pessoa quer ver a nossa destruição, jamais podemos querer ver o mal dessa pessoa. Por quê? Essa pessoa está sendo usada pelo adversário. Ela é digna de pena. Ela está sendo dominada pelo Deus desse século. Se ela está sendo dominada pelo Deus desse século, ela é digna de pena. Nós precisamos amar, orar por ela, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor abra os olhos do entendimento, para que ela conheça a paz, conheça o nosso Rei e Senhor Jesus, que é o príncipe da paz, amém? Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Que nós mantemos o nosso compromisso, dia após dia, em vez de reagir furiosamente a essas pessoas, ore por elas. Em vez de reagir furiosamente, ore. Quantas vezes nós deparamos com situações difíceis, você vê que a pessoa não te suporta, sem motivo, vamos falar pela palavra, ore por ela, peça bênção a favor dessa família, a favor dessa pessoa, que você vai ser abençoado, porque se depender de você, tem paz, amém? Se depender de nós, precisamos ter paz, amém? Os irmãos, para glorificar o Senhor? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Verso 10 diz assim:
Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Quer ser abençoado? Aqui diz: quem quiser amar a vida e ver dias felizes, quer ser abençoado? Quer ver dias felizes? Fala menos, guarda a sua língua. Quanto menos falar é melhor para nós. Quanto menos nós abrirmos a boca e falarmos em vários assuntos, é melhor ficar quieto. Muitas vezes você ganha do que falar, muitas vezes arruma muito problema. Então se a palavra diz: guarde a sua língua, aqui diz: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Nós temos sempre que guardar. Se você puder falar bem, abençoar o irmão, amém. Se for para falar mal, criticar, pôr defeito, não fala. Primeiro que você entristece o Espírito Santo. Até mesmo o ímpio é bom falarmos nada, porque ele é digno de pena, ele é digno de nós orarmos para ele, para a salvação dele. Por isso nós temos que orar para o ímpio, para as pessoas conhecerem quem é o nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, que nós mantemos nossos propósitos firmes. Quem faz essas coisas achará a vida muito gratificante e seus dias serão bons, guardando a sua língua. Então você vai achar a vida muito gratificante e seus dias serão bons. Tiago fala muito sobre a língua, capítulo 3, do 2 ao 18, um texto longo. Não vamos falar que o texto é longo. Se nós olhamos para o verso 11, diz assim: afasta-te do mal, afasta-te do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. O dever de todos nós cristãos é afastar do mal. Ainda diz: afasta do mal e faça o bem. Procura sempre plantar o melhor, faça o bem. Afasta do mal, semeie o melhor, plante o melhor. Fuja do mal, afaste do mal, plante o melhor. O que acontece? A palavra diz: busque a paz com perseverança. Seja perseverante, lute para estar com o Senhor Jesus cada dia, lute para que o Senhor reine na tua vida, lute para que o Senhor esteja com você na tua casa, no teu lar, no teu trabalho. Seja perseverante, lute, reconheça que a paz está exclusivamente no Senhor Jesus. Ele mesmo diz: a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. A paz do mundo é passageira, a paz do mundo é enganosa, a paz do Senhor Jesus é completa, amém? Então a palavra diz claro, quando nós olhamos para essa palavra: busque a paz com perseverança, e a paz se encontra somente em nosso Rei, Senhor Jesus. Lute pela tua felicidade, lute pela felicidade dos seus familiares, amigos, familiares. Busque a paz com perseverança, seja perseverante, reconheça a cada dia se as coisas não estão indo bem. A falha está em mim, porque eu não estou buscando a presença de meu amado, que é paz. Eu não estou buscando o Senhor como precisa buscar. Busca com perseverante, seja perseverante em tudo. Glorificado e poderoso os nomes do Senhor. O verso 12 diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos sobre as suas orações. Olha bem claro, os olhos do Senhor estão sobre quem? Sobre os justos, aquele que tem um coração quebrantado, aquele que reconhece que a sua estrutura é pó, aquele que olha para si e diz: a minha vida é somente o Senhor, eu dependo completamente dEle. Reconhece que nós temos esse fôlego de vida, nossa vida é um sopro, acabou aqui, voltamos ao pó. Então hoje nós precisamos reconhecer que a nossa vida é somente o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Então a palavra diz, aleluia, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Sobre os olhos de quem estão? Sobre quem? Sobre os que temem o seu nome. O livramento é para quem? Para aqueles que procuram andar na presença do Todo-Poderoso, e os seus ouvidos atentos o quê? As suas orações. Quem sabe dos seus problemas? Quem sabe das suas necessidades? Quem sabe da alegria que está no teu coração transbordando por você ser do Senhor?
É somente o Todo-Poderoso que você pode abrir a boca e agradecer a Ele através das tuas orações. Louvar Ele. Senhor, eu te agradeço pela riqueza do Senhor ter me escolhido. Senhor Deus, eu te louvo pela riqueza do Senhor me atraído, Eterno, para seguir os passos de teu glorioso Filho, Senhor Jesus. Reconheça a gratidão, o amor do Senhor, a gratidão do Senhor para conosco. Ele não olhou para os nossos defeitos, não olhou para nossas imperfeições, mas com o seu amor glorioso, Ele nos chamou para viver, para Ele ser dele. Amém? Os irmãos podem glorificar o Senhor? Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glorificado e santo é o Todo-Poderoso. Mas o rosto do Senhor volta-se aos que praticam o mal. O homem que vive dominado pelo mal, ele está debaixo da ira do Senhor, porque ele foge da presença do Todo-Poderoso. Então aqui diz claro: mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal. Os que praticam mal não têm a aprovação do Senhor, o Todo-Poderoso. O Senhor aprova o que é certo, o que é correto. Aleluia. Os olhos do Senhor Deus sempre estarão sobre os cristãos para abençoá-los, e os ouvidos do Senhor Deus estarão prontos para escutar a sua oração. Aqui se fala da sua oração, das nossas orações. É cada um de nós tomarmos posse da presença do Todo-Poderoso. Você reconhecer: Ele é tudo, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, onde eu posso correr para Ele, onde eu encontro força para vencer. No Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, nós encontramos força para sermos abençoados. Amém? Os irmãos, para a glória de Deus. Aleluia, glorificado e poderoso o nome do Senhor. Glórias ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Verso 13 diz assim: quem há de maltratá-los, se vocês foram zelosos na prática do bem? Quem vai maltratar se nós somos zelosos no bem? Olha o 14, diz assim: todavia, mesmo que venha sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Mesmo aqui, ó, palavra dizendo: todavia, mesmo que venham a sofrer, porque pratica a justiça, você fazendo o correto, lutando para estar com o Senhor, você vem a sofrer. As pessoas muitas vezes levantam contra por sermos cristãos. Vocês serão felizes. Não tema aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Isso é importante, não termos medo. Sofrer por causa da justiça é uma possibilidade remota, mas mesmo que ocorra, traz bênçãos espirituais ao sofredor. Sofrer por causa da justiça é uma condição remota, pode difícil acontecer, mas acontece. Mas quando acontece, nós temos a palavra que é o nosso conforto. Mateus capítulo 5 verso 10 diz assim: bem-aventurados os perseguidos, felizes são vocês, perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O verso 11 diz assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Bem-aventurados, felizes são vocês quando eles caluniarem vocês por causa do meu nome. O Senhor Jesus dizendo, o próprio Senhor dizendo. O verso 12 ele diz: alegrem-se, regozijem, porque grande é a sua recompensa no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, antes de nós. Os nossos irmãos do passado, os profetas, procuraram fazer tudo da melhor forma e foram perseguidos. Então que nós alegramos por tudo. Amém, meus irmãos? Se alguém te caluniar, se alguém te perseguir por causa de ser do Senhor, glorifica Ele, exalta Ele, porque você está lutando para estar com a luz, você está lutando para estar com o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Que nós não devemos julgar as coisas de maneiras mundanas, nem ter medo dos inimigos do Senhor Deus. Aqui não devemos julgar as coisas de maneira mundana, nem ter medo dos inimigos do Senhor Deus. Pelo contrário, deve temer ao Senhor Deus. Isaías 8,13 diz assim: o Senhor dos exércitos é quem vocês devem considerá-lo santo. Quem nós vamos considerar santo? O Senhor dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso. É Ele
aleluia, que vocês devem temer, e dele é que vocês devem ter pavor. Deve ter pavor do Senhor Todo-Poderoso, deve temer o Todo-Poderoso, ter pavor. Se nós olhamos para nós, irmão, devemos temer o Senhor Todo-Poderoso e ter pavor. Se nós olhamos para nós, se nós não entrarmos pela palavra, se nós não seguirmos o Senhor com sinceridade, pavor. Porque a segunda morte se fala da separação eterna do Senhor Todo-Poderoso, ser condenado eternamente. Onde vai ser lançado o adversário, a morte, e todos quanto negar o Senhor Todo-Poderoso vão ser lançados no lago de fogo. Ter pavor, pavor de ficar longe do Senhor. Por isso nós temos que, você tem um chamado, você foi chamado para a glória, lute para ser do Senhor, lute para que o reino do Senhor Deus esteja na tua vida, lute para ser um cristão sincero. Tenha pavor de você olhar para você e dizer: eu não vou ser salvo, vou ser um condenado se eu não entrar pela porta. Enquanto há tempo, se converta. Enquanto o Senhor Jesus está conosco, lute para viver para Ele. Amém? A palavra diz bem claro, isso é muito importante. Isaías 8,13. Se os irmãos quiserem guardar esse verso, sempre é importante vocês refletir. A Ele é quem vocês devem temer, dele é quem vocês devem ter pavor, do Senhor o Todo-Poderoso. Devemos ter pavor, pavor de partir dessa terra sem o Senhor, sofrimento eterno, misericórdia. Verso 15, diz assim a palavra: antes santifique Cristo como Senhor em seu coração. Isso é importante, ó. Antes de tudo, antes santifique Cristo como Senhor em seu coração. Sempre você olhar dentro de você aquela preocupação: eu preciso fazer o melhor para o meu rei, eu preciso estar com ele. Senhor Jesus, eu estou fazendo a tua vontade, eu quero, eterno, realizar a tua vontade, eu quero ser perseverante. Quantos irmãos querem ser perseverantes? Dê glória a Deus bem alto. Glórias ao Senhor Deus. Seja perseverante para congregar, seja perseverante para aprender a palavra, seja perseverante no teu lar, ora na tua casa, leia a palavra, seja perseverante. Você é um salvo para a glória. Então a palavra diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em você, que há em vocês. Seja preparado. Alguém perguntou: por que você é evangélico? Por que você é crente? Abra a boca com amor, com carinho. Diz: o Senhor me escolheu, Ele é o Senhor vivo e verdadeiro, eu sinto a sua glória. E diga a Ele: você tem a mesma oportunidade do que eu. Se você abrir a boca e começar a invocar esse nome, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, se você esclarecer sua vida a Ele, Ele faz presença no teu ser. É só invocar esse nome que você também é um salvo. Fala com amor, fala com mansidão, a razão de você ser um salvo. Amém? Não condene ninguém, não julgue ninguém. Fala com amor, dê soprada de santa que você tem aos demais que não conhecem o Senhor o Todo-Poderoso. Amém? Vamos pedir a glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor o Todo-Poderoso, aleluia. Santo, santo é o Senhor, glorificado é o nosso Rei. A exortação aos leitores, para que se dedique interiormente ao Senhor Jesus. Então não precisarão ficar sem palavras quando precisarão defender da sua fé. Se dedicamos ao Senhor quando diante de uma situação que as pessoas perguntarem, você não vai ficar sem palavra para se defender da tua fé. Pelo contrário, haverá disposição de responder com mansidão e respeito. O cristão sempre deve comportar-se como cavaleiro ou dama, mesmo diante da oposição dos incrédulos. Mesmo que o incrédulo está ali tentando te cercar, tentando te julgar, tentando te condenar, vai com amor, vai com carinho, mostra a palavra para ele, o quanto é importante vivermos para o Senhor. Nós devemos sempre responder com amor e nunca de forma humilhante. Não humilha. A pessoa diz: eu estou salvo, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não é bem assim. Nós estamos caminhando rumo à salvação.
Nós dependemos da misericórdia do Senhor dia após dia para conosco. Enquanto estamos no planeta Terra, nós estamos sujeitos a pecar, sujeitos a perder essa grande salvação. Então vá com humildade, ajude o pecador, ama ele, tenta abrir os olhos do entendimento dele, para que ele possa tomar posse do Senhor Jesus, como você tomou. Amém? Quantos podem glorificar o Senhor? Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santificado e poderoso é o nome do Todo-Poderoso. Verso 16 diz assim: contudo faça isso com mansidão e respeito. Faça isso com mansidão, com amor, com respeito pela vida, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. As pessoas podem até nos caluniar, mas sempre você está tratando com amor, carinho. Sempre você está mostrando o fruto do Espírito, que realmente o Senhor é contigo. Eles vão ficar envergonhados. Levanto, eu tento odiar eles, mas eles sempre me tratam bem. Então vai sempre com mansidão, sempre com amor, sempre com carinho, e assim o Senhor é poderoso para dar vitória e salvar essas vidas. Fica demonstrado que as calúnias são inegavelmente falsas, e porque a atitude amorosa do crente revela que a amargura do oponente não tem motivo. Quantas vezes você vê aquela amargura do oponente, aquela raiva da pessoa pelo cristão? Não tem motivo. Mas se você mantém firme ali, o Espírito do Senhor desfaz toda essa obra do mal. Mediante a presença do Senhor conosco em Espírito, essa ação do inferno, em nome do Senhor Jesus, cai por terra, e as pessoas caem na real, que muitas vezes estão erradas, que não adianta agir dessa forma. Por isso imploramos dia após dia a presença do Senhor Todo-Poderoso. Verso 17: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. É melhor você sofrer porque você semeou melhor, porque você fez o bem. Agora sofrer porque agiu errado, aí terrível coisa, né? Dura coisa é sofrermos porque fizemos errado. Por isso nós temos que plantar o melhor para colhermos o melhor. Verso 18: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todos. Se fala do Senhor Jesus, sofreu pelos pecados da raça humana, uma vez por todos, o justo pelos injustos, ele sendo santo, justo pelos injustos, toda a raça humana, para conduzir-nos a Deus, para a salvação de toda a raça humana ao Senhor Deus. Ele foi morto no corpo, ele deu sua vida por nós, foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, ele ressuscitou. Aleluia! É a vitória para todo cristão, ele é vivo. O verso 18 diz assim, aleluia. Se nós olhamos esse verso 18, refere-se ao Senhor Jesus como exemplo do tipo de conduta que deve caracterizar o cristão. Devemos estar pronto para sofrer pela prática do bem. Devemos estar pronto para sofrer pela prática do bem. Verso 19: no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nelas apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvos por meio da água. Essas passagens são meio polêmicas. Essas passagens aqui após a ressurreição do Senhor Jesus, alguns comentaristas citam uma parte, outros citam outra, são comentários, mas alguns até dizem que ele foi e pregou aos espíritos em prisão, dizendo ao adversário: vocês estão derrotados agora, a vitória é minha, eu sou o vencedor, toda a ação do inferno caiu por terra, o governo agora será meu. Alguns comentaristas dizem isso, outros são vários pontos, não vamos entrar, que são polêmicos, deixa para nós saber em glória, amém? Tá, pontos polêmicos não vamos falar. O verso 21: e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Parte importantíssima para nós. Isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. O batismo que salva. Não se fala aqui do batismo por imersão, nós vamos lá e batizamos, mas o batismo que salva.
se fala de uma boa consciência diante dos olhos do Senhor. Isso é importantíssimo na vida de cada um de nós. O batismo que salva. O batismo é o símbolo da salvação, por retratar a morte, sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então o batismo aqui é um símbolo da salvação. Ele se fala em morte, o Senhor Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. O batismo, se nós olhamos humanamente no batismo que nós realizamos, que se fala, quem crer e for batizado será salvo, não fala que é salvo. O batismo não é salvação, é uma ordenança do Senhor, é um cumprimento da sua palavra. Então em si batismo significa morte, sepultamento, ressurreição. Para os irmãos entenderem, claro, nós também, quando aceitamos o Senhor Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Nós aceitamos o Senhor Jesus, nós morremos para o mundo de pecado. Quem está morto tem que ser sepultado. Então nós somos imergidos pelas águas. Quando saímos das águas, o Senhor Jesus ressuscitou. No símbolo da ressurreição, quando é imergido pelas águas, se considera sepultado. Quando sai das águas, se fala em novidade de vida. Como o Senhor Jesus ressuscitou, nós vivemos em novidade de vida. Mas esse assunto aqui não está falando disso, está falando do batismo que salva. Então nós vamos falar aqui agora: glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Diz: o batismo é símbolo da salvação, que retrata a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É a nossa identidade com Ele nessa experiência. Romanos 6,4 diz assim: portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, mediante a glória de Deus Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então a Bíblia que diz novidade de vida, que diz uma nova vida com Cristo Jesus o Senhor. Agora nós vamos explicar o real desse verso que se fala: agora também salva vocês. Qual o batismo que salva? Se fala o batismo que salva, o compromisso de uma boa consciência diante do Senhor Deus. O batismo é um compromisso de uma boa consciência diante do Senhor Deus. O batismo é um compromisso da parte do crente, que ele seja consciente e venha esforçar-se para que se torne uma realidade na sua vida. E que o batismo é o que o batismo significa. Então o que o batismo significa na nossa vida? Uma realidade. Uma realidade como? Nós precisamos dia após dia você olhar para dentro de você: estou morto para esse mundo, a minha vida é o Senhor Jesus. Eu estou morto, eu morri para esse mundo de pecado. Agora eu ressuscitei com Cristo. Dia após dia você olhar para dentro de você e reconhecer que você vive uma novidade de vida. O Senhor Jesus é com você. Então dia após dia você tomar posse. Esse é o batismo que salva. Você dia após dia olhar para você: eu morri para esse mundo, estou morto para esse mundo não pode estar no meu coração, não pode estar na minha vida. Então nós fomos sepultados e ressuscitamos com o Senhor Jesus. Se fala em uma nova vida. Dia após dia você procurar viver uma nova vida com o Senhor Jesus. Dia após dia você está a olhar para você e dizer: eu estou morto para esse mundo. O meu prazer não é esse mundo de pecado mais não. O meu pecado é adorar o Senhor Todo-Poderoso. O meu prazer é viver com o Senhor Jesus, o nosso amado. O meu prazer é glorificar. O meu prazer é exaltar. O meu prazer é orar. O meu prazer é aprender. O meu prazer é estar com Ele 24 horas por dia. Amém? Se fala de um compromisso vivo. Esse é o batismo que salva. Não se está falando do batismo de imersão não. O verdadeiro batismo que salva é você viver uma vida de compromisso aos olhos do Todo-Poderoso dia após dia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Salva o crente por meio da ressurreição do Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus ressuscitou, nós vivemos dia após dia uma novidade de vida. Amém? Dia após dia o Senhor é conosco. As pessoas são salvas não por nenhum ritual, mas pelo poder sobrenatural da ressurreição. Muitas pessoas dizem: se batizou você está salvo, se não batizar você não é salvo. A pessoa tem que fazer um batismo consciente. Se fala do batismo normal, ser imergido pelas águas, amém, correto.
mas dia após dia, viva um batismo para a tua segurança, o batismo que salva, uma boa consciência aos olhos do Senhor. Dia após dia, sempre você olhando para você e dizer: eu preciso estar atento, eu preciso sempre me considerar morto no mundo de pecado e vivo para a glória do Todo-Poderoso, para que eu tenha uma segurança gloriosa, que o Senhor Jesus está comigo. Amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia! Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Que nós mantemos o nosso compromisso vivo aos olhos do Senhor. Então se fala aqui, nós olhamos, e isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês, que eu acabei de explicar. Não a remoção da sujeira, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus, está à direita de Deus. A Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. A Ele, ao Rei Senhor Jesus, estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Amém? Muito importante essa parte final aqui, ó. Estão sujeitos a Ele anjos, autoridades e poderes. Tem pessoa que está preocupada com o anjo. Não preocupa o anjo não, preocupa com o Senhor Jesus. Amém? Preocupa com quem pode te salvar. Os anjos estão a serviço de nosso Pai. Se vamos dar, mas o anjo do Senhor acampa em redor dos que tem meu livro bíblico. Se o Senhor quiser colocar um anjo aqui, coloca. Se colocar dois, coloca. Se Ele quiser colocar um anjo na casa dele, coloca. O importante é o Senhor estar conosco. Amém? Os anjos estão a serviço do nosso Pai. Não peça nada a anjo, que é heresia, engano. Quem pode nos salvar? Somente o Senhor Jesus. E nós estamos debaixo do cuidado e proteção do Todo-Poderoso. Amém? O batismo que salva. Cada dia você olha para dentro de você e diz: eu preciso viver o batismo que salva, uma boa consciência aos olhos do Todo-Poderoso. Dia após dia você reconhecer que você está morto para esse mundo de pecado e que você ressuscitou para a glória do Todo-Poderoso e vive uma novidade de vida. Dia após dia precisa viver uma novidade de vida, o Senhor Jesus conosco. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.